E aí, meu povo, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Fernando aqui mais uma vez com vocês. E hoje eu quero trazer um conteúdo novo, né? Novo para o nosso canal, mas é um conteúdo aqui recorrente em provas. Eu sei que vocês que já estão estudando aí há um certo tempo matemática, constantemente está vendo esse conteúdo sempre aparecer em várias provas aí. E relativamente um conteúdo fácil, né? Que é o nosso conteúdo de conjuntos. Então, qual é a minha ideia hoje aqui? Vou trazer essa aula aqui para vocês, né? De noções introdutórias sobre conjuntos, as operações, trazer alguns exemplos para vocês ficarem bem tranquilos aí e gabaritar a sua prova de matemática. Valeu? Então, vamos lá. Olha para a tela aí, ó. Introdução aos conjuntos. Vamos lá. Fernando, traz uma definição para mim aí do que é conjuntos para eu poder entender melhor. Então, olha para aí, ó. Definição, turma. Coleção de objetos ou elementos distintos, beleza? Esses elementos podem ser letras, pode ser números, pode ser cores ou qualquer outra coisa, beleza? Então eu trouxe aí a definição de conjuntos bem tranquila, sem muito mistério. Então eu já tenho aqui, ó, o primeiro exemplo, conjunto dos números primos menores que 10. Então, esse exemplo aqui quer que eu fale quais são o que eu escreva, na verdade, esse conjunto, né, dos números primos menores que 10. Como é que a gente escreve, Fernando? Como é que a gente representa, faz esse tipo de representação? Da seguinte maneira, turma, a gente vai pensar assim, ó. É, eu vou chamar esse conjunto aí, beleza? Esse conjunto dos números primos menores que 10, eu vou chamar esse conjunto de um conjunto A, beleza? Aí eu escrevo aqui o a igualdade, e abro essas chaves aí, né, beleza? E aí dentro dessas chaves eu irei escrever os meus elementos. Quais são os elementos, Fernando? Os elementos aqui, nesse caso, os números primos menores que 10. E só relembrando, vamos fazer já um gancho. Eu sempre vou estar fazendo gancho aqui com outros assuntos de matemática, beleza? O primeiro gancho que eu quero fazer aqui é o quê? Observe que ele está falando aqui, ó, números primos. Aí você me pergunta, Fernando, o que é um número primo? Número primo, turma, normalmente a gente costuma dizer que são os números que são divisíveis por um e por ele mesmo, beleza? Só tem, no caso, dois divisores. Quais são? Então vou anotar aqui, né? Um número com dois divisores. Dois divisores. Beleza? Fernando, quais são esses números primos menores que 10? Bem tranquilo. Seria o número 2. Só lembrando que o número 2 ele é o único número primo, que ele é tanto primo e par ao mesmo tempo. Todos os outros números primos, eles não serão pares, beleza? Todos serão ímpares. O 2 é o único número primo que ele é primo e par, beleza? Eu tenho o número 2, eu tenho o número 3, o número 5 e o número 7, beleza? Tem outros, Fernando, tem o 11, o 13, o 17, só que ele quer que eles sejam menores que 10, beleza? Eu já quero deixar aqui também um bizu. A diferença, para quem não sabe, do sinais de desigualdade, que nesse caso aqui é o menor que e o maior que. A gente, turma, para quem não sabe diferenciar, você sempre vai analisar assim, ó. O número maior, ele sempre vai estar na parte aberta, certo? Ele sempre vai estar voltado para a parte aberta. E o número menor, ele sempre vai estar voltado para a parte fechada. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, se eu quisesse escrever aqui, ó, 4 e 5, eu escreveria dessa maneira. 4 é menor que 5, porque o 5 ele está voltado para a parte aberta. E tem um bizu, a gente sempre tem bizu, né, para tudo. Nesse caso aqui, ó, se você passar um traço nesse número, nesse símbolo, se você passar outro traço aqui, ó, esse primeiro aqui formou que número? O número 4. E esse daqui formou que número? O número 7. Então, o da esquerda é o menor que e o da direita ele é o maior que, beleza? Um bizu aí para vocês aprenderem. Voltando para cá. Fernando, só tem essa forma de representar. Eu já vi uma outra representação, uma espécie de circunferência. Exatamente, turma. A gente pode fazer essa representação, beleza? Essa representação aqui a gente chama de diagrama de Venn, certo? Então, como é esse diagrama de Venn? Você vai pegar a circunferência, escreve a circunferência e dentro dela você coloca os elementos 2, 3, 5, 7. Aqui, ó, diagrama, vamos anotar? Diagrama de Venn, certo? E aqui em cima eu vou falar que isso aqui é a representação por, por chaves, certo? Então a gente pode representar o conjunto dessas duas maneiras. Então vamos avançar aí, ó.
Aí eu quero trazer aqui agora com vocês uma nova ideia. Qual é essa nova ideia, Fernando? Relação de pertinência. Fernando, o que é relação de pertinência? A gente sempre vai pensar o seguinte, ó. Relação de pertinência é quando eu vou fazer uma relação de conjunto, de elemento para conjunto, certo? Seria uma representação de pertence, uma relação de pertencimento, beleza? Uma relação de pertence ou de não pertence. Então, seria uma relação de pertence e não pertence. Relação de pertence, turma, ele tem um símbolo. Seria esse símbolozinho aqui, ó. Uma espécie de um E. Só lembrando que não é. Beleza? Eu costumo dizer assim nas minhas aulas que esses símbolos que vão aparecendo aqui no nosso conteúdo, ele tem um nome. Nesse caso aí, esse símbolo é o símbolo de pertence. Só que para ficar de uma forma mais didática, para a gente tirar esse rigor da matemática, eu costumo fazer associações. Qual é essa associação? Nesse caso, esse símbolo do pertence, eu falo que ele é o Ezinho, beleza? E aqui, se o pertence é o E, turma, o não pertence seria o Ezinho, só que cortado, beleza? E, como eu já tinha dito anteriormente, eu vou usar esse símbolo quando tiver uma relação de elemento para conjunto, certo? Então, quando eu estiver relacionando de elemento para conjunto, eu utilizo esse símbolo. Vamos olhar aqui esse exemplo, ó. 2, o que é que isso aqui está me dizendo? Tem um conjunto A, que eu escrevi esse conjunto A, e aqui embaixo eu vou analisar essas sentenças, se elas são verdadeiras ou falsas. Como é que vai funcionar aqui? Ó, 2 pertence a A. Olha só, o 2 está aqui e ele está realmente dentro do conjunto A. Então, 2 realmente pertence ao meu conjunto A. Então, isso aqui é verdadeiro. Lembrando que o 2 é um elemento e o A é um conjunto. 5 não pertence a A. Na verdade, o 5 ele pertence, né? Olha o 5 aqui. Então, essa premissa aí, isso aí tá ok, tá falsa, certo? 8 pertence a A. Olha para o conjunto A que está aqui e a gente analisando não tem o número 8. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é falso. E por fim aqui eu tenho que o 3, olha o 3 aqui, o 3 pertence a A, exatamente. O 3 está dentro do conjunto A. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é verdadeiro, beleza? Então, quando eu trazer relação de pertinência, eu vou pensar em pertence ou não pertence. E quando eu trazer, Fernando, relação de inclusão, turma, relação de inclusão, a gente vai pensar em contido, não contido, contém e não contém, beleza? E quando é que eu uso isso, Fernando? Eu irei usar quando eu for trabalhar relações de conjunto para conjunto, beleza? Não confundam. Pertencimento, relação de pertencimento, de pertinência é de elemento para conjunto. E relação de inclusão, se o conjunto vai estar incluso ou não, eu utilizo quando eu trabalhar de um conjunto para um outro conjunto, beleza? Olha só, então aqui, ó, eu posso ter duas relações de contido e a relação de contido ou não contido ou não contido. O contido aqui, turma, seria uma espécie de um Czinho, beleza? Czinho, e aqui seria o não contido seria o Czinho, só que agora cortado, beleza? E a outra relação seria o que, Fernando? Contém e não contém. Fernando, qual a diferença das duas? Deixa eu só anotar o símbolo aqui. A relação de contém seria uma espécie de um C, só que o contrário. E o não contém esse mesmo símbolo, só que cortado. Observe. Fernando, qual a diferença de contido para contém? Na verdade, turma, é a mesma coisa de eu falar 6 e meia dúzia, certo? No fim das contas, eles irão dizer a mesma coisa. Então, qual é o bizu que eu utilizo para a gente poder diferenciar uma para outra? A gente sempre vai analisar da seguinte maneira, ó. Vocês estão observando que aqui tem um lado aberto e um lado fechado, né? A parte côncava e a parte convexa. Você tem uma parte aberta aqui e aqui você tem uma parte fechada. Grave o bizu. A parte aberta sempre vai estar voltada para o conjunto maior, certo? A parte aberta sempre vai estar voltada para o conjunto maior. Eu vou fazer os exemplos aqui, isso aqui vai ficar bem mais claro para vocês. E, para terminar as anotações aqui, a gente vai lembrar que relação de inclusão vai ser de conjunto para conjunto. Beleza? Relação de conjunto para conjunto. Show de bola. Olha para cá. Eu tenho um conjunto A, tenho um conjunto B e tenho um conjunto C. Ele está com os elementos aí e a gente vai analisar o que essas alternativas estão dizendo. Ó, na minha primeira alternativa, está me dizendo o seguinte, turma.
B, olha só o símbolo, B está contido em A. Lembra que eu falei? A gente sempre vai pensar o quê? A parte aberta sempre vai estar voltada para o conjunto maior. Nesse caso aqui, ele está dizendo o quê? Que eu tenho um conjunto maior que é A, e o B, ele está dentro de A, ele está contido em A. Observe se não é isso. Eu tenho meu conjunto maior aqui, que é o A, e o B está aqui, ó. Então, essa premissa aí é o quê? Isso aí é verdade, beleza? Vamos para a próxima. Ele está me dizendo aqui agora ó, que C não está contido em B. É como se eu falasse que o meu conjunto B é o maior, ó, a parte aberta, conjunto maior, e dentro de B eu tenho o meu conjunto C. E vamos analisar, o B está aqui, turma, ó, o B está aqui no cantinho, e o C está cá, eles não estão tendo nenhum tipo de relação. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é falso, beleza? Eles não têm nenhum tipo de relação. Aí, aqui, ó, C não está contido em A. É isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo aqui, desculpa, C não. Ele está dizendo que B, ele não está contido em A. Ele está dizendo o quê? Que o meu conjunto B é o meu conjunto maior e o meu conjunto A é o meu conjunto menor. Não é isso? Ele, no caso, está dizendo que o B, ele não está contido em A. A gente sabe que isso é verdade. Não é isso? É verdade. Então, vamos para a próxima aqui, ó. A próxima aqui, o que, é que ele está me dizendo, turma? A contém B. Observe, o conjunto maior aqui, ó, no caso, é o meu conjunto que é o meu conjunto A. Ele está me dizendo que o A, ele contém B. E isso é verdade, ó. A, ele contém B. Beleza? O A, ele contém B. Isso aqui a gente viu que é verdade. Então, como é que vai ficar aqui? Isso aqui é o quê? Isso aqui é verdadeiro. Observe, lembra que eu falei que você falar contido e falar contém é a mesma coisa de você dizer 6 e meia dúzia? Ó, exatamente o que eu disse aqui, ó, na primeira premissa. B está contido em A e A contém B. Isso é a mesma coisa, beleza? E por fim aqui, turma, o que é que eu tenho? Eu tenho que C, ele está me dizendo que C contém A, e a gente sabe que isso aqui é falso, porque o C está aqui no cantinho, ó, o C ele não está tendo relação com conjunto algum, beleza?